Oquearô, Odé Coquê Maior, salve Oxóssi, salve Odé, o grande caçador. Vamos falar desse grande orixá, orixá da caça, da prosperidade, que nos traz o alimento. Oxóssi, ou Odé, o caçador, ele é originário de uma região iorubá chamada Queto. Os Odés, ou os caçadores, em Queto, eles tinham status de governadores, porque eles eram aqueles que traziam o alimento para as aldeias. Então, esta região de Queto, ela era próspera. E não tinha só um Odé, não, eram vários Odés. Conta o Itã, um mito iorubá, que um Odé, um desses caçadores, se enamorou de uma linda jovem. Esta linda jovem era Oxum, e ela lançou mais encanto ainda sobre este Odé. E este Odé parou dos seus afazeres, ou seja, de caçar, de trazer o alimento para o seu povo daquela aldeia. Este povo começou a ficar assustado e começaram a reclamar entre si. O nosso caçador, ele agora só está namorando, não nos traz mais o alimento. Então, os anciões, os mais velhos daquela aldeia, se reuniram para destituir aquele caçador e dar o encargo a um outro caçador. E Oxum, namorada deste Odé, ficou sabendo e, conversando com ele, disse: não, eu posso ter lugar no seu coração, mas você é um líder, é um caçador, tem que cuidar do seu povo. Ela fez um outro encanto para minimizar aquela obsessão do caçador. E o caçador voltou então a caçar e trazer o alimento para o seu povo. E este povo então aclamou este Odé como Oxóssi Alaquetu, que é o Oxóssi, rei de Queto. Ora, amigos, este mito iorubá explica sobre a responsabilidade dos filhos de Oxóssi. Eles têm que ser tenazes, perseguidores dos seus objetivos, se preparar para os seus objetivos. E eles têm essas características sim, mas em alguns instantes desviam a sua atenção. E é muito importante na vida você estar focado, direcionado. E esse direcionamento é que nos leva exatamente às vitórias da vida. A cor azul remete ao sucesso para esses filhos de Oxóssi. A quinta-feira, que é um dia próspero dentro do Ossé do orixá, de cuidar do orixá, é um dia dedicado a Odé, a Oxóssi, o grande caçador. Os alimentos, as frutas, os grãos, os cereais, isto tudo pertence a Oxóssi. Seus filhos, eles são inteligentes, pessoas que sabem o que querem. Oxóssi dá a liderança a esses filhos, cargos de liderança, como pessoas que chegam na administração, na gerência. Ele pode vir de baixo, filho de Oxóssi, mas ele sobe como uma flecha. Uma coisa muito importante que os filhos de Oxóssi têm e têm que controlar é o ciúme. Eles não são de demonstrar, mas são muito ciumentos, são muito apegados. Então, há de se ter um equilíbrio nesse ciúme. Como eu sempre digo, o ciúmezinho é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Então, filho de Odé, filhos de Oxóssi, cuidado com este ciúminho. Volto a dizer sobre a grande importância de cultuar esse orixá, porque é um dos orixás mais antigos, um dos primeiros que chegaram aqui em solo brasileiro, trazido pelos antigos africanos. Grandes casas de candomblé têm Oxóssi na cumieira, Oxóssi como patrono. Na Bahia, Oxóssi ele foi sincretizado a São Jorge e no Rio de Janeiro a São Sebastião. Agora, por que surgiu o sincretismo? Porque naquela época os escravos ou os antigos africanos que vinham para o Brasil, eles eram obrigados a seguir a religião católica.
Eles eram batizados, recebiam nomes europeus e eram doutrinados. Mas, entre eles conservavam a língua nativa, que preservava os seus cultos e os seus costumes. Então, o que eles faziam no sentido religioso? Eles pegavam a pedra do orixá e escondiam atrás de imagens de santos católicos. Então, para os senhores, eles estavam rezando para o santo católico. Mas, na verdade, eles sabiam que estavam cultuando os orixás. Daí nasceu o sincretismo. Mas, atualmente, nós cultuamos em nossos ilês, em nossos terreiros, o orixá na sua essência. Mas ficou como tradição de muitos babalorixás e alorixás de cultuarem os orixás no dia dos santos católicos. Por exemplo, o dia de Oxóssi, no Rio de Janeiro, é no dia de São Sebastião. E em Salvador, eles tocam no dia de Corpus Christi. Por quê? O Corpus Christi, ele é uma festa católica que representa o alimento do corpo e da alma. Para o candomblé, é Oxóssi que faz este papel de alimentar o corpo e a alma. Então, isso foi um pouco desse grande orixá, Odé, Oxóssi, ou caçador. E eu termino aqui para vocês cantando uma tradicional cantiga de Queto, assim. Odé Comorodé, Odé Comorodé, Odé Arolê, Odé Comorodé em maior, Odé Comorodé, Oniê, Odé Comorodé, Oniê, oh, quero, axé.